Galera, sejam bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde para o horário que você estiver vendo. O objetivo desse vídeo aqui é que depois dessa longa sequência de vídeos, de vários assuntos que a gente abordou, de vários design patterns, certo? É a gente só fazer uma comparação de como que era o código lá atrás, antes do primeiro vídeo, e como é que ficou o código no final da série. Acho que vai ser legal essa comparação para ficar claro a nossa evolução, né? E até para a gente rememorar alguns desses assuntos que a gente conversou, beleza? Então tenho aqui o código antigo, aqui atrás o código novo. Então vamos fazer aí uma anotação de tudo que não estava legal e depois a gente faz uma anotação de tudo que a gente aplicou, beleza? E muito importante, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse fazer o download das classes, certo? Dos arquivos das classes, como que eram antes e depois como é que ficou. Então vai conseguir baixar o antes e depois. Acredito que quem acompanhou toda a série de vídeos vai querer ter acesso a esses arquivos, certo? Os antigos e aos novos. Então é isso, vamos lá, sem mais delongas, papo rapidinho, beleza? Vamos que vamos. Então bora lá, galera. Vamos olhar aqui primeiro para como que era o nosso código lá atrás, né? Então só anotar aqui. Primeira coisa que a gente percebe é que ele é um MVC. Ele mistura lógica de UI, configuração de UI de tela com lógica de negócio, com regra de negócio. Então o MVC ele tem esse ponto negativo. Quando a gente usa MVC, a gente tende a ter as famosas God Class. Vou colocar minúsculo. O que são as God Class? São aquelas classes Deus que elas fazem exatamente tudo. Então a nossa aqui, ela está fazendo exatamente tudo relacionado à tela Home, beleza? Então, o que mais? Tem muita lógica de negócio, certo? E lógica de negócio nunca pode ficar na camada de UI. Legal. Eu também estou vendo aqui, olha o tamanho dessa função. Essa função está muito grande. Então, falta de clean code. Aqui também é uma função grande, muito complicada, é difícil de entender, certo? O que mais? Vou colocar aqui, esse código não é testável. Por quê? Porque para um código ser testável a gente precisa ter diferentes camadas, certo? Porque a gente vai conseguir testar a comunicação entre as camadas. O teste unitário ele presume isso, ele presume uma boa divisão do seu código. Quanto mais unitário, quanto mais dividido, mais fácil será o teste unitário do seu código. Então esse código, como ele tem apenas uma camada, então ele não é testável. Certo? O que mais a gente consegue aqui ver? Vou colocar aqui grandes funções.
e também nomes pouco eles dizem pouco, eles têm que passar mais informação em cada nome. Vou colocar nomes ruins, porque a gente pode melhorar esses nomes. Por exemplo, essa função, ela não começa com verbo, e toda função, de acordo com o Clean Code, deve começar com verbo, tipo aqui, get. Beleza? Então vamos comparar com o nosso código atual. Esse aqui é o nosso código antigo. Nosso código atual aqui, ó. Então vamos lá. No final de tudo, depois que a gente pegou essa Home View Controller e a gente aplicou todos os conceitos de todos os vídeos anteriores, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem várias camadas. Aqui a gente tem View Model, a gente tem Coordinator, a gente tem Service, a gente tem Factory, a gente tem Interactor, a gente tem Presenter. Então isso é ótimo. Então quanto mais camada, mais testável é nosso código, certo? Então nosso código tem alta testabilidade. Mas nosso código ele só vai ter alta testabilidade se cada uma dessas camadas estiverem sendo orientadas a protocolo e fazendo injeção de dependência. Então vamos conferir. Então reparem, a nossa Home View Model, ela é orientada a protocolo, certo? Ela tem dependências. A nossa Home View Model, ela tem de dependência a Home Service e o Coordinator, e a gente injeta essas dependências que são orientadas a protocolo. Então a minha Service, repara que ela é do tipo Home Service, e o Home Service é um protocolo. Então isso a gente está fazendo injeção de dependência e além de estar fazendo injeção de dependência, a gente está fazendo programação orientada a protocolos. Beleza? O que mais? Lembra que a gente fez o padrão delegate? Então, o delegate ele é muito bom para mandar comunicação para trás. Eu falei muito isso no vídeo, porque a nossa Home View Controller, ela tem uma instância da nossa Home View Model. Cadê? Home Interacting. Por fim, a gente não usa mais a View Model, certo? Por fim, a gente mudou de MVVM. A gente foi de MVVM, a gente foi de MVC para MVVM para VIP-C. Na verdade, de MVVM para MVVM-C para VIP-C. Então, a gente não usa mais a Home View Model. A nossa Home View Controller, cadê ela? Ela tem uma instância da Interactor. Certo? Aqui, ó, Home Interactor, que é orientada a protocolo. Então, muito bom. Reparem que as funções estão pequenas. Essa função 4 linhas, uma linha, 6 linhas. Essa daqui 11 linhas. Então isso é clean code, certo?
É muito importante a gente dar bons nomes em funções e em propriedades. Então reparem que os nomes estão bem completos, todos começam com verbo. Então, Did Fail Holidays BR Fetching. Eu consigo entender completamente o que essa função significa pelo nome dela. Então, falhou o carregamento de feriados do Brasil. Aqui, deu sucesso o carregamento de feriados do Brasil. Aqui, deu sucesso ao pegar dados do carnaval. Então, perfeito. Funções não podem ter mais do que 20 linhas e é desejável ainda que elas tenham menos do que 10 linhas. Então, reparem que aqui a única função que passa de 10 linhas é essa, que está com 11 linhas. Ou seja, muito próximo do desejado. A gente tem a nossa presenter, que é orientada a protocolo. Então, a gente usa encapsulamento. Repara que tem os privates ali, certo? Isso é muito importante, encapsulamento. Outra coisa, sempre quando a gente tem um padrão delegate, aqui a presenter comunica com a controller a partir dessa propriedade. Aqui não está escrito delegate, mas esse é o padrão delegate. E quando a gente usa delegate, a gente tem que ter muito cuidado para não ter memory leak, que é a partir do problema de referência cíclica, certo? E como que a gente não tem memory leak? Usando weak. Então, a gente tem cuidado com referência cíclica para não haver memory leaks. Então isso é muito importante, porque se há memory leak, os objetos criados nunca vão ser desalocados da memória. Então isso gera vários problemas, como por exemplo estourar a memória do aplicativo, como por exemplo chamar a API, responder a API, estar observando a API e praticar alguma ação no aplicativo a partir dessa classe que você já esperava que ela não existisse mais. Então reparem, o tamanho de cada função continua pequeno. Isso é muito bom. Funções pequenas, bons nomes para cada função, encapsulamento, certo? Bons nomes, fill all kind of content, ou seja, preencher todo tipo de conteúdo. Então eu já espero que dentro dessa função vai ter código referente ao preenchimento dos vários tipos de conteúdo, que é justamente o que eu encontro aqui. Então o nome que você dá para uma função tem que ser completamente vinculado às ações que são realizadas dentro da função. Assim como a classe, o nome da classe tem que estar vinculado ao que essa classe faz. Então a presenter, qual que é o objetivo da presenter? Configuração de apresentação. Presenter é de apresentação. Então eu vou receber dados da minha presenter e configurar eles para apresentação na controller. Então é isso que eu faço. Eu configuro aqui questão de data. Eu adiciono os dados nas propriedades corretas que vão ser apresentadas. Eu trato esses dados para adicionar nas seções corretas. Beleza. O que mais? A gente criou testes, certo? Então repara que a gente criou testes. A gente está testando a Home View Model. A gente não chegou a testar depois que a gente mudou
de MVVM para VIP. Mas isso também dá para ser feito. Se a gente consegue testar o MVVM, que adiciona uma camada a mais no MVC, então no VIP-C, que são 2 camadas a mais do que o MVC, é mais testável ainda. Ou seja, igual eu falei, quanto mais dividida a nossa arquitetura, mais testável ela é. Obviamente que tem que fazer sentido essa divisão. Uma view controller estupidamente simples, você não vai criar um VIP-C para ela, não faz sentido. Mas a nossa home fazia. Então a gente tem os nossos testes aqui. A gente usou a funcionalidade de Mirror, que é uma funcionalidade muito boa para fazer testes em propriedades privadas, certo? A gente consegue acessar propriedades privadas a partir do Mirror. A gente tem uma outra classe aqui também que a gente fez lá no início. Para diminuir a nossa Home View Controller, ela tinha muito código de Table View, certo? Então, eu tirei o Data Source e o Delegate da Table View de Self. Ele não é mais Self. Agora ele é um outro objeto, que é o nosso objeto Data Source. Ou seja, eu consegui diminuir o meu objeto Home View Controller e agora eu tenho um objeto Home Table View Data Source, que ele tem todas as funções de Data Source e Delegate necessárias para o funcionamento da minha tela. Então ele tem um Cell for Row. Então olha que bacana, o Cell for Row não está dentro da Home View Controller. Ele está dentro da classe Home Table View Data Source e funciona perfeitamente. Então, essa ideia vem da aplicação do CRP, que é o princípio da responsabilidade única do Solid. Então, a gente falou muito sobre Solid em vários vídeos, certo? E o Solid, repetindo, o conceito mais importante, o princípio mais importante do Solid é o princípio da responsabilidade única. Ele é o princípio mais importante de toda a programação para todas as linguagens. Então, ao criar Home Table View Data Source a partir da Home View Controller, é um exemplo claro de aplicação de CRP. CRP não, SRP. Pessoal, é isso, vídeo curto, só para a gente comparar. A gente saiu de um arquivo para, vamos ver aqui agora, 2, quer dizer, a Home View Model não é mais usada, então não vou considerar ela. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arquivos e mais os testes unitários. Então, pessoal, engenharia de software é isso. Engenharia de software, a gente fala sobre vários conceitos. Varia, sim, de linguagem, certo? Mas é isso. Olha o tanto de coisa que a gente conseguiu aplicar. É difícil, então, quem é júnior, quem é dev, são vários conhecimentos que tem que estudar bastante, tem que aplicar bastante. Mas a ideia dessa série de vídeos é isso. É pegar todo esse amontoado de conhecimento e quebrar e colocar numa sequência que faz sentido seguir. Porque não faz sentido você estudar sobre teste unitário se o seu código não está nem
no MVVM pelo menos. Beleza? Então, muito obrigado aí quem viu, quem compartilhou. Espero que vocês consigam, no dia a dia do trabalho de vocês, sair disso daqui para chegar nisso daqui. Esse daqui é o creme de la creme da engenharia de software. Então é isso, galera. Brigadão, valeu. Até a próxima, vamos lá. Pedro Lagosto manda abraço.